Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de nós no nosso último encontro do ano. Hoje nós vamos passar, os recados, já que estamos entre trabalhadores. A psicografia da noite se chama Sonho de Felicidade. Irmãos queridos, ficamos muito felizes por se agremiarem a Cristo Redentor. Estão no melhor caminho da vida. Não mudem de direção. O rumo do bem é o progresso na conquista da almejada paz e felicidade. Se hoje estamos imperfeitos, amanhã seremos a própria falange de Cristo. A psicografia foi recebida na nossa casa no dia 29/11/2025. Então vamos, meus irmãos, com o nosso coração unido ao coração de Cristo, agradecer a Ele por estarmos juntos no nosso último Evangelho do ano de 2025. Te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui entre corações amigos, entre pessoas que amamos, que queremos bem, que tanto nos ajudaram durante todo esse ano. E desejamos também, Mestre, que todo esse amor, que todo esse bem que nós temos recebido aqui, que nós podemos, através da nossa vida, espalhá-lo para todos os irmãos que nós encontremos no nosso caminho. Que a sua paz, que o seu amor sempre nos fortaleça, Jesus, para que a gente sempre tenha coragem de seguir no seu caminho. Pedimos que abençoe o nosso irmão Carlos durante a sua palestra que ele preparou para nós com tanto carinho, com tanto cuidado. Esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Vai, Fratinho, começa com encrenca. Boa noite, tudo bem? Boa noite para o pessoal do Facebook também, pessoal do YouTube, depois que a casa também coloca lá. A Marcela hoje ela escolheu um tema que eu achei que caiu muito bem para a data. Marcela passou para a gente o tema Recomecemos. A gente vai encontrar esse tema, ele é baseado num texto de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. O texto é curtinho, então vamos ler o texto. Nesse livro, pelo que eu já percebi, que vem sendo uma sequência, eu não conhecia, vou ser sincero, você tem sempre uma passagem dos evangelhos, alguma coisa que o Emmanuel faz, depois ele discorre e faz uma conclusão. E aqui está igualzinho. Então ele tem uma passagem e 18 parágrafos depois, que eu dividi em 4 partes. A passagem que ele vai colocar aqui é uma passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 16, uma fala onde Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Depois ele vai fazer um conselho, ele vai dar uma orientação. Não conserves lembranças amargas. Na segunda parte, que vem logo abaixo, ele vai dizer o que seriam essas lembranças amargas. E o texto continua: não conserves lembranças amargas? Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção daqueles que mais ama, fracassaste no empreendimento, colheste abandono,
padeceste de ilusão. Mas ele vai lembrar depois uma coisa muito importante para a gente, importante para a doutrina. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A espiga de hoje, eu tiro o grão, eu planto e eu tenho milho de novo. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. É o ciclo da água, que evapora e volta para o mar, volta para o rio. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã, com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Ao nascer do sol, é o ciclo. Anoitece, amanhece, e o dia recomeça e a vida recomeça. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo-se novo ciclo de trabalho. Isso bate muito com o que a gente está vivendo nesse momento. Dezembro, a passagem de ano. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Ou seja, ele mostra que a vida nos ensina que o recomeço faz parte da própria natureza. E depois ele vai para a conclusão. Disse, porém, o divino amigo, nosso Mestre Jesus, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, de tudo aquilo que a gente carrega com a gente, que às vezes trava a gente, prende a gente, amarra a gente, que é um peso para a gente. Esse recomeço a gente deve tentar fazer mais leve, mas a gente vai chegar lá. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Emmanuel. Então vamos lá. Eu disse que a passagem, o tema que a Marcela escolheu, ele caiu muito bem para agora. A gente está hoje no dia 30, amanhã é dia 31, esse ano acabou. E essa época do ano, se no Natal a gente pensa muito em amor, em fraternidade, todo final de ano, toda passagem é meio que ritualístico, né? A gente fazer reflexão, refletir sobre o ano que passou, refletir em aquilo que a gente fez, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, aquilo de bom que a gente fez, aquilo de ruim que a gente fez, aquilo que eu quero fazer, que eu não fiz, mas que agora é plano meu fazer. Então a gente reflete e a gente idealiza o que a gente vai fazer. A gente idealiza o nosso recomeço, o nosso começar de novo. A gente coloca nessa época do ano essa perspectiva. Dia 1 de janeiro, vida nova, não é o que a gente fala? Dia 1, vida nova. Então o recomeço, que significa começar de novo, a gente pensa nisso. Só que, aí a gente vai voltar para o texto lá. O texto diz que não devemos conservar lembranças amargas. Por quê? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: eu falei de recomeço, eu falei de virada de ano, já estava até esquecendo, e que a gente tem isso como recomeço. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer: quando a gente virar o ano, a gente vai realmente recomeçar ou a gente vai só continuar? Porque é diferente. Recomeçar é tudo aquilo que eu falei, é os planos que eu estou fazendo, é aquilo que eu quero mudar, é aquilo que eu quero construir, é aquilo que eu quero fazer de novo porque foi bom e deu certo. Posso até tentar melhorar, mas o continuar é aquela coisa do é mais um ano, é sequência. Eu continuo do jeito que eu estava. Tem uma frase que eu não lembro quem foi que diz que é meio sintoma de loucura, de insanidade, você fazer as mesmas coisas achando que vai ter um resultado diferente. O Lima talvez até possa me dizer se a frase é essa, né? Pode ser. É que como fala de insanidade, eu pensei até que era um médico que tinha falado, um psicólogo. Mas é verdade, é sintoma de insanidade, é loucura você fazer as mesmas coisas, achar
que o resultado vai ser outro. Mas aí Emmanuel diz para a gente não conservar as lembranças amargas. Por quê? Porque essas lembranças amargas, que ele dá o exemplo lá, a traição que a gente foi cometido, o projeto que fracassou, tudo isso cria um peso na gente. Se a gente se apegar a essas lembranças, se a gente se apegar àquela ingratidão, se a gente se apegar à traição, se a gente se apegar ao projeto que deu errado, ao relacionamento que acabou, se a gente for se apegar a tudo isso e ficar preso nisso, é como se fosse uma âncora. A âncora de um navio. O navio, a âncora tem a finalidade de manter ele parado no lugar, mas não é isso que a gente quer. E não é nem o que o navio quer. A finalidade do navio é navegar. A nossa finalidade é caminhar, é evoluir. Então a gente não pode ficar ancorado, a gente não pode estar preso. Tanto que se acontecer um problema muitas vezes, pode acontecer do capitão do navio, se ele não consegue içar a âncora para liberar o navio, ele quebra a corrente, ele deixa a âncora, vai embora e depois ele arruma. E esses pensamentos ruins, essas lembranças amargas funcionam muitas vezes como uma âncora que prende a gente. E como é que a gente vai resolver isso? Aí eu pensei, os evangelhos e a doutrina espírita, elas trazem ferramentas para a gente, ferramentas que a gente pode usar. Então uma das coisas que a gente mais ensina aqui no Centro Espírita, que a gente mais ensina nas palestras, uma das coisas que a gente mais fala, chama desapego. Só que quando a gente fala de desapego, geralmente a gente se refere aos bens materiais, né? Não se apegar aos bens materiais, usufrua dos bens materiais, viva os bens materiais, mas não seja escravo. Mas desapego não é só disso. Eu posso me desapegar também, usar esse mesmo princípio dos meus erros, daquilo que eu estou fazendo errado. Se eu percebo que eu estou fazendo errado, com o erro não há compromisso, eu tenho que me desapegar daquela atitude, daquele hábito. Eu posso me desapegar também das lembranças ruins, que é o mal que nos fizeram, as coisas que deram errado e principalmente os nossos próprios erros. Porque, como eu disse antes, para recomeçar eu não posso estar preso no passado. Eu não posso, como Emmanuel diz, estar preso às lembranças ruins. Eu não posso guardar aquilo que não tem utilidade. É o que ele diz ali no final do texto, quando ele diz: desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-se do inútil. Todos esses sentimentos ruins, todas essas lembranças ruins, elas não têm utilidade. Algumas até têm, como aprendizado. O aprendizado eu aprendi, eu vou usar para a minha vida para frente, mas eu não fico preso naquilo. E quais são? Mas o Espiritismo e Jesus também nos dão ferramentas para lidar com esse tipo de coisa. E são ferramentas que a gente fala também quase todo o Evangelho. Então, quando a gente fala como é que eu faço para me desapegar das lembranças ruins do mal que me fizeram, olha, a gente fala quase todo o Evangelho, grande ensinamento, grande ferramenta, perdão. A gente sempre diz, inclusive, eu não vou entrar aqui de forma funda em cada uma dessas ferramentas, porque nós temos temas próprios, mas a gente diz que normalmente o perdão faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Faz bem para quem é perdoado também. Existem pessoas às vezes que esperam o nosso perdão. Alguém aqui contou uma história, ou eu ouvi uma história em algum lugar, de uma pessoa que ficou 20 anos esperando que alguém perdoasse ele de uma coisa que a pessoa nem dava importância mais. Mas eu fiz aquilo para você quando a gente era moleque, lá no campo de futebol. Às vezes é importante sim, mas às vezes a pessoa não está nem aí se a gente vai perdoar ele ou não vai perdoar, a pessoa nem lembra mais da gente. Mas a gente fala que essa lembrança ruim, que é essa mágoa, esse rancor, ele é como um veneno que a gente faz para o outro, mas que a gente mesmo toma. É a gente que vai ficar com azia, não é ele. É a gente que vai ficar com dor de cabeça, é a gente que vai passar mal, é a gente que vai perder tempo
remoendo o passado, porque não esquece daquele mal que fizeram para a gente. E aí a doutrina, os ensinamentos de Jesus nos dão uma ferramenta, o perdão. Se eu perdoo, eu tiro esse peso, eu tiro essa mágoa, eu fico mais leve, eu navego melhor. Das coisas que deram errado, as lembranças das coisas, aquilo que eu queria tanto, eu projetei, eu me esforcei, e deu errado. Porque tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Mas aí, olha só, a doutrina e o Evangelho também tem uma lição para a gente, também tem uma ferramenta para a gente lidar com essa situação. É entender que a gente está ainda, pelo menos por enquanto, no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer. Mas a doutrina explica para a gente, eu não vou entrar aqui na questão de mundo de provas e expiações, porque senão a coisa também vai se estendendo muito. Mas a doutrina tem esse ensinamento para a gente. As provas fazem a gente crescer. As provas são desafios. E se eu não conseguir levar o projeto à frente, se não deu certo, talvez seja essa a lição que eu tinha que aprender. A resignação, a paciência, a persistência para tentar de novo. Às vezes essa era a lição do momento. E se eu errei porque por uma coisa que eu dependia de mim, tudo bem também. Da próxima vez eu faço diferente. Da próxima vez eu faço melhor. De qualquer jeito não foi tempo perdido, porque pelo menos uma coisa eu aprendi. Eu posso não ter aprendido como é que faz, mas eu já sei como é que eu não tenho que fazer. Antes da primeira lâmpada, que era de filamento, ser acesa e ficar acesa, dizem que o inventor dela lá, o Edison, queimou mais de 200 lâmpadas, que ele acendia, puf, explodia. Até que uma acendeu e ficou. 700. Obrigado pela... Então, as outras vezes foram tempo perdido? Não. Foram 699 lições de como não fazer a lâmpada. Até que ele descobriu o jeito certo de fazer. Faz comigo não, São Pedro. Ai. Oh, filhote. E aí, então das coisas que deram errado é isso. Mundo de provas e expiações. Ou eu estou espiando, ou eu estou aprendendo. Aliás, expiação também é prova. Só que é uma prova que, além de prova, serve para pagar um débito. Ou seja, se eu estou pagando um débito, já estou saindo no lucro, né? Estou devendo menos na praça. Estou devendo menos no plano espiritual. Estou devendo menos na minha próxima reencarnação. E tem o desfazer-se das lembranças dos nossos erros. Eu sei que eu já falei isso lá em cima, mas é que esse caso aqui eu resolvi destacar. Porque muitas vezes, quando a gente erra, a gente fica preso naquele erro. A gente, às vezes, primeiro não consegue perceber que errou. Mas, às vezes, mesmo quando a gente percebe que errou, e a gente até sai do erro, a gente para do erro, a gente fica preso no remorso do erro. Vocês já imaginaram? Vamos lembrar de duas historinhas. Antes da morte de Jesus, Pedro o negou 3 vezes. Antes de Paulo, que era Saulo, virar Paulo, ele perseguiu, prendeu e matou cristãos. Quando Pedro negou Jesus, vocês imaginam o remorso que ele deve ter ficado? Quando Paulo caiu em si, naquele caminho, onde ele viu o erro, a atrocidade que ele tinha cometido, vocês têm ideia? Eu não quero nem imaginar, eu não gosto nem de pensar em imaginar, da dor íntima que ele deve ter sentido.
E se ele tivesse ficado preso nesse remorso? Ele não tinha saído para divulgar o Espiritismo. Porque essa angústia, esse remorso, que é bom, sim, porque o remorso é o primeiro sinal de que eu, primeiro, descobri que eu estou errado. Segundo, que eu me arrependi. Mas o remorso, ele tem que ter um limite. Ele tem que ser o gatilho para um novo começo. Um gatilho para o meu recomeço. Ele não pode ser uma âncora que me afunda. E se essa fase do remorso não passa, a gente deve procurar, inclusive, ajuda, até profissional, se precisar. Mas a doutrina também nos dá uma explicação e uma lição, que eu já falei até. Aquilo que vale para os outros, vale para a gente. Eu perdoo os outros, eu também tenho que aplicar o perdão para mim. Eu também tenho que me perdoar, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que me amar primeiro, eu sou a sua referência. Se eu não me amo, como é que eu amo a Marcela? Como eu amo Lima? Primeiro eu tenho que aprender a me amar. Não é ser narcisista, mas é saber se dar valor, se dar importância, e é saber se perdoar, porque a gente vai errar. E a gente tem que usar esse erro, como eu disse, como uma mola para o salto adiante. Então, esse remorso é bom no começo. Ele é o gatilho. Aí a gente tem que partir para cima, para correção do erro, para fazer diferente. Então a primeira coisa é nos perdoar. Aí eu falei que tudo isso, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que esquecer, que a gente tem que entender que é prova e expiação, que a gente tem que se perdoar também. E aí alguém pode perguntar para mim, tá bom, mas falar é fácil, né? É fácil fazer isso? Não, eu não falei que era fácil em nenhum momento, eu só falei que tinha que fazer. Aliás, uma brincadeira, né? Dizem que quando a gente vem aqui para fazer exposição, a primeira pessoa que escuta o que a gente fala é a gente mesmo, né? Eu já percebi que normalmente todo tema encaixa para mim, inacreditável. É fantástico. Então não, eu posso dizer de experiência própria, não é fácil. Tá? Mas aí, temos também outras ferramentas, não para fazer pela gente. Não que, eu não vou dizer que vai deixar assim tão mais fácil, mas vão ajudar bastante. Então aquela história, se eu errei, tudo bem, eu errei. Amanhã eu vou lá e conserto. Se o projeto deu errado, eu tento de novo. De outro jeito, ou não. Porque às vezes o projeto realmente não era bom. E aí recomeçar também significa mudar. Se eu percebo que o projeto não era bom, se aquilo que eu queria não era bom, eu mudo o que eu queria, eu mudo o projeto. Porque recomeçar pode ser tentar de novo, mas também, como a gente está falando da nossa vida, também pode ser mudar. Se o meu destino não está certo, meu navio está andando, mas se eu percebi que ele está indo para o leste, eu queria ir para o oeste, e eu não sei se a posição é exatamente essa, mas se eu percebi que ele está indo para a direita e eu queria ir para a esquerda, recomeçar não é insistir aqui, é mudar. Vamos para cá. Mas como é que a gente sabe se é hora de insistir, se é hora da gente mudar? Se for para insistir, existe uma virtude que a gente fala muito também, a perseverança. Uma virtude que a gente tem que trabalhar. E novamente a doutrina espírita nos fala dessa virtude e nos ensina. Mas e essa dúvida? É para mudar? É para insistir? Será que eu estou certo? Será que isso que deu errado por conta de coisas que dependem de mim? Por conta de coisas que não dependem de mim?
E se for coisa que eu preciso fazer de novo, que eu quero continuar, de onde eu tiro a força para isso? E como é que eu sei se é para continuar? Aí nós temos uma outra ferramenta, aliás duas, elas trabalham normalmente somadas, uma juntinho da outra. A primeira ferramenta é a fé na providência divina. Se aquilo for bom e for para acontecer, vai acontecer. Se aquilo não acontecer do jeito que eu imaginava, é porque não era o momento. O Espiritismo acredita na lei da providência divina. Jesus nos fala da providência divina. E como é que eu faço para saber isso, para entender isso realmente? E como é que eu faço para superar quando as coisas não estão dando certo? E novamente, Jesus e a doutrina nos dão mais uma ferramenta, a oração. A fé ligada com a oração, que é a ferramenta que eu tenho para entrar em comunhão com Deus e com os bons espíritos, é a oração, desde que sincera, desde que de coração, e desde que eu abra os ouvidos, saiba abrir os ouvidos, é através dela que eu vou ter essas respostas, é através dela que eu vou ter a força necessária. Eu já falei aqui, por exemplo, do anjo da guarda, já devo ter falado umas 2 vezes, e eu sei que o Genésio já falou mais umas 2 vezes também. A doutrina espírita nos ensina que existe um espírito superior, todinho nosso, colocado por Deus para cuidar da gente. E aí, no caso desse espírito, coitadinho, ele aceitou a missão, ele não pode abrir mão, ele não pode dar para trás, porque no caso dele, a partir do momento que ele escolhe, é missão. Então ele tem que fazer. Agora, eu tenho que aprender a escutá-lo. E como eu entro em contato com ele? Fé, oração. E abrir os ouvidos, não é essas orelhinhas aqui não, mas os ouvidos do espírito, os ouvidos da alma. Porque o que a doutrina nos ensina sobre oração? Não é que tudo que eu pedi eu vou conquistar, tudo que eu pedi vai acontecer, mas tem 3 coisinhas que a doutrina diz que a gente sempre vai ganhar, que isso é certeza. Um pouco de alívio, o sentimento de alívio das nossas dores, coragem para enfrentar os nossos problemas, e às vezes também até por meio da intuição, não era intuição o termo que eu usar, inspiração, aquela vozinha que às vezes aparece aqui, que pode ser do nosso anjo da guarda, pode ser de algum outro espírito amigo, benfeitor, que às vezes a gente escuta do nada, vem aquela vozinha e parece que ela dá um, e se você tentar assim? Ou às vezes a vozinha também pode falar, esquece, deixa para lá, vai fazer outra coisa. Mas a gente tem que estar disponível para ouvir essa voz. Aliás, tem aquela prece de cartas que eu acho bonita, tem um pedaço que ela fala que me dê resignação, não é exatamente as palavras, né? Para perceber as coisas que eu não posso mudar, força para mudar aquelas que eu posso, sabedoria para saber discernir uma da outra. E como é que a gente faz isso? Tendo fé na providência divina e usando dessa ferramenta poderosa que é a oração e do nosso anjinho da guarda. Pode pedir as coisas para ele não acha ruim não. Ele até gosta que a gente fique enchendo o saco dele. Desculpem a expressão, foi sem querer. Escapou. E se tudo mais der errado? Não deu nada mais certo, não funcionou? Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ainda preparou um grande recomeço. Se tudo der errado aqui dessa vez, a gente ainda tem a reencarnação, né? Que é o grande recomeço. É o recomeço total. Mas aí fica uma pergunta. Se eu tenho a possibilidade de tentar recomeçar a cada nascer de sol, por que eu vou esperar o fim dessa vida, a reencarnação, para tentar o meu recomeço? Não. Vamos tentar pequenos recomeços. Não só nessa virada de ano. Eu sei que ela tem uma certa importância simbólica.
Meu pai fala que é a data mais importante do mundo, porque pode até não ser comemorado no mesmo dia, mas não existe povo que não comemore o Ano Novo. É a única data que é comemorada por todas as pessoas do mundo inteiro, até por quem não tem religião. Se meu pai está certo, mas uma coisa ele tem razão. Realmente é uma data que é comemorada por todo mundo. É uma data onde todo mundo está com um bom pensamento, está com um projeto. Mas eu não preciso esperar essa data. Como diz Emmanuel, o sol nasce todo dia. Todo dia que eu abro o olho é uma oportunidade de eu ter meu recomeço. Então, para todos aqui, queridos do Facebook, feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos nós e que os nossos recomeços possam ser bons, possam ser felizes, possam ser produtivos. Uma boa noite. Beijão no coração de vocês. Bom, meus irmãos, então vamos mais uma vez abrir os nossos corações para a espiritualidade amiga, agradecendo por essa noite, e que todo o nosso recomeço, Senhor, ele seja sempre na sua direção, que você sempre seja o nosso alvo, e que a gente sempre tenha força para caminhar na sua direção através do próximo, amando, respeitando, abençoando e fazendo todo o bem que nos for possível. Que assim seja. Graças a Deus.